Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que a gente possa desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já estamos iniciando o ministério de Jesus na Galileia, o que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 18. E aí existem vários discursos e várias operações de Jesus. Nós vamos começar com o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele abrange o capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos ver a primeira parte apenas deste sermão. O Sermão do Monte foi feito no monte, o chamado Monte das Bem-aventuranças hoje. Se o amado olhar nessa foto que está ali embaixo, esta é a Igreja das Bem-aventuranças e o lago que você está vendo, esta porção de água lá no fundo, é o Mar da Galileia. Muito provavelmente, Jesus estava próximo a este monte, próximo a esta encosta, quando ele fez o chamado discurso ou sermão do monte ou da montanha, ou também chamado sermão das bem-aventuranças. Em verdade, esse sermão não é único. Jesus não falou tudo isso. Jesus não fazia discursos longos com muitos detalhes, porque as pessoas elas iriam acabar se perdendo nesse seu discurso. Então, o que acontece é que, muito provavelmente, o que acontece aqui é que houve uma reunião, uma organização de pequenos ditos de Jesus, pequenos discursos de Jesus sobre o discipulado, em várias ocasiões durante o seu ministério e que foi reunido aqui. O sermão, em verdade, é uma série de princípios, ideais e motivos para a conduta mais adequada à lei do que o agir, né? Então ela estava mais adequada à lei que Jeremias havia dito para as pessoas. Esse dizer de Jeremias, em verdade, está em 31, 33 e diz que o Senhor Deus haveria de colocar na mente, no coração, inscrever no coração dos homens a sua lei. Então, aquilo que Jesus está aplicando aqui é a lei, não que estava escrita na Torá, mas ela está explicada e em conformidade mais adequada à lei que o Senhor escreveria no coração das pessoas. Ele começa com uma série de bem-aventuranças e ele vai terminar lá no capítulo 7 com uma parábola dos dois construtores. O Sermão do Monte, portanto, são ensinos. Os ensinos de Jesus sobre o modo como as pessoas devem orientar a sua vida, a orientar a sua conduta, o seu agir, quando eles se tornam membros de um reino diferenciado, que é o reino de Deus. Então, o que se fala aqui são os princípios éticos, são os princípios de comportamento, é um bem viver em conformidade com a vontade e os planos do Senhor. Portanto, é a ética do reino de Deus. As bem-aventuranças são estas. A primeira bem-aventurança fala que são bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. Então, esta explicação aqui de pobres de espírito pode ser bastante entendida através daquela parábola do Senhor entre o fariseu e do publicano que estão orando ao Senhor. Então, aqueles pobres de espírito são que reconhecem ser pobres, não no sentido econômico, mas no sentido de não poder realizar nada sem assistência divina. Em comparação
com os outros que se achavam autossuficientes e que não precisavam da assistência de Deus. Eram aqueles que não tinham poder, que eram pobres em si mesmos para fazer o que Deus requeria, portanto, contavam com Deus. Os orgulhosos, os autossuficientes, os arrogantes, estes serão excluídos. Portanto, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque estes terão consolo. Eles choram, eles lamentam pelos seus pecados, pelas suas falhas. E quando se chora e se lamenta por algo que se fez em termos de pecado, em termos de falha, Deus tem aberto caminho para receber de Deus a sua simpatia, a sua empatia, para lhes enxugar as suas lágrimas, para receber o consolo diretamente de Deus, porque eles são sensíveis à sua fraqueza, à sua impossibilidade de fazer por si mesmo. Bem-aventurados são os mansos, porque estes herdarão a terra. Mansos são os herdeiros da terra, aqueles que se humilham diante de Deus, porque eles reconhecem a sua total e irrestrita dependência de Deus. Eles são gentis no trato com as pessoas, como Jesus disse ser manso e humilde. Deus não aceita os arrogantes. Deus não aceita os autossuficientes. Eles resistem à vontade de Deus. Os mansos não. Os mansos serão os únicos a herdar a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles serão fartos de justiça. Fartos de ver respondido aquelas injustiças pelas quais eles passam ou que eles veem. Eles anseiam ver o triunfo de Deus. Sobre o quê? Sobre o mal, sobre a injustiça, sobre os ruins, sobre aqueles que querem levar vantagem em tudo. Deus triunfará sobre o mal e o seu reino será estabelecido. E é isto que eles anseiam. Eles anseiam sobre o que é justo, sobre o que é reto. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. E aqui nós vamos lembrar da parábola, aquela parábola do credor incompassivo, aquela outra parábola do bom samaritano. Eles têm consciência de serem dignos da misericórdia de Deus e sabem que sem essa misericórdia eles não seriam nada, nem teriam nada. Lá em Lamentações nós vemos o profeta dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Portanto, eles se esforçam por refletir na sua vida a misericórdia que Deus apresenta na vida deles. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus, como se eles já pudessem ver aquele que hoje é invisível. E eles verão tal qual ele é. Tal qual ele é. Bem-aventurados são os pacificadores, e estes serão chamados filhos de Deus. Os que estão em paz com Deus, os que mostram ser verdadeiramente filhos de Deus para aproveitar a reconciliação entre os que estão em desavença e que podem se achegar em paz diante de Deus, porque estes são filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino de Deus. Eles sofrem por sustentarem aquele padrão divino de verdade, de justiça, de pureza. Jesus assegura que estes são cidadãos do único reino que é para sempre, que é o reino de Deus. O reino de Deus não vai se acabar, muito pelo contrário, o reino de Deus é perpétuo, é para sempre, e eles
e deles é o reino de Deus. Eles são injuriados e perseguidos, e bem-aventurados são eles, também caluniados, porque eles têm um grande galardão. Portanto, eles deveriam se alegrar, sabendo que o sofrimento é uma indicação de estarem na linha de descendência dos profetas, que também anunciaram a vinda do Messias e que sofreram por conta disso, porque não eram deste mundo e, portanto, os que eram deste mundo os fizeram sofrer. Bem-aventurados sois. Por causa do seu caráter, diz o Senhor, eles serão aceitos por Deus como seus filhos. Estas eram as características e era facilmente identificado. Aliás, era motivo de chacota entre as pessoas, né? Até hoje é assim. Os verdadeiros discípulos de Deus servem de chacota para as pessoas. Por que você é tão bobinho? Por que você não responde? Por que você não reage? Por que você não isso, não aquilo? Né? Isto é uma característica facilmente identificada do discípulo de Deus. Os que não têm essas qualidades, eles são tidos como mentirosos e não conhecedores da verdade. E é a verdade que nos salva, é a verdade que nos conduz ao reino de Deus. Jesus diz que estes são os verdadeiros sal da terra. O que é o sal da terra? Bom, sal você conhece. Aquele tempero que nós colocamos no alimento. E toda vez que nós colocamos um tempero como sal no alimento, ele diferencia o alimento. O alimento tem um gosto antes do sal e um gosto depois do sal. Ele altera o sabor do alimento. Mas ele também preserva da decomposição. Portanto, naquela época, o sal não era só utilizado para a saúde, para alterar o sabor, melhorar o sabor dos alimentos, mas ele também era utilizado, como hoje nós também utilizamos, como um purificador. Um purificador, uma substância que preserva as coisas, preserva da degradação. Portanto, quando ele diz, vós sois o sal da terra, nós estamos recebendo uma orientação no sentido de que somos purificadores morais num mundo que tem um padrão moral muito baixo. Se nós perdermos a virtude, a salinidade, né, de mudar, de preservar, nós seremos inúteis e, portanto, pode se jogar e pode ser pisado, porque não vai fazer a menor diferença. Mas Jesus também disse que nós somos a luz do mundo. Ser luz do mundo é dar um testemunho através de um exemplo pessoal. Não é falar, é fazer. Ele reflete uma luz que é maior. Ele reflete a luz do Senhor, que é a verdadeira luz do mundo. Estes devem ser colocados nos lugares escuros do mundo, que é para clarear. E aí você entende por que às vezes o Senhor te deixa estar num lugar que é terrível. Porque o Senhor te leva a trabalhar, a uma família, Ele te leva a pessoas que são difíceis. Porque ali você precisa estar como luz. Você é colocado no lugar escuro do mundo para clarear. Só que não pode haver bloqueio da luz. Você não vai pôr uma lamparina debaixo de um alqueire, debaixo de uma mesa, escondido num canto. Não. Nós não devemos nos esconder, mas trabalharmos nos lugares onde a nossa influência seja sentida e a luz que emana de nós seja plenamente manifesta às pessoas, para que as pessoas vejam a nossa luz. A nossa luz não é nossa, meu querido. A nossa luz é a luz que vem de Deus. E, portanto, nós somos verdadeiramente sal
e luz do mundo. E, portanto, nós devemos agir como sal e como luz do mundo. O ensino de Jesus, ele não contraria a lei. Ele está contrariando os fariseus. Aquilo que o ensino farisaico dos fariseus deixava. Era o legalismo dos fariseus. A interpretação que os fariseus faziam da lei. Portanto, o Antigo Testamento, segundo Jesus, tem uma validade permanente como palavra de Deus. Jesus explica que a exigência de Deus é muito mais ampla, muito mais rigorosa diante daquilo que os fariseus interpretavam, porque eles interpretavam em seu próprio favor. Por exemplo, quando ele diz, não matarás, o assassinato, segundo Jesus, ele nasce do 6º mandamento. O 6º mandamento é a ira. Portanto, Jesus diz, não matar, ele só não vai acontecer se você obedecer o 6º mandamento, que é não irar. O adultério nasce de um pensamento cobiçoso, de cobiçar o que é do outro. Amar o inimigo e orar pelos seus perseguidores. Ele nasce de um mandamento também, que é o mandamento de amar o próximo. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a regra. Jesus disse que isso resumia toda a lei e os profetas. Ele falou. Portanto, eu não estou só contra o assassinato, eu estou contra a ira. Eu não estou só contra o adultério, eu estou contra os pensamentos cobiçosos e lascivos. Eu não vou só amar o meu amigo, mas eu vou também amar o meu inimigo e orar pelos meus perseguidores. Jesus explica que esta exigência de Deus é muito mais ampla, muito mais rigorosa. Portanto, ele fala além do assassinato e do adultério, que a gente já viu, que nasce do 6º mandamento e que nasce do pensamento cobiçoso, e também o amar o inimigo, que é amar o próximo. Ele também fala do juramento, porque antes eles diziam, você não pode jurar pelo nome do Senhor, mas se você jurar, pelo céu, pela terra, por Jerusalém, onde o nome de Deus não é utilizado, não tem problema nenhum. Você não precisa nem ser obrigado a cumprir aquilo. Um juramento que não usasse o nome de Deus para eles, podia ser uma proposição falsa sem problema nenhum, portanto não profanava o verdadeiro nome de Deus e, portanto, eu não tinha necessidade de cumprir os meus votos. Ah, sim, porque eu fiz o voto pelo céu, pela terra, por Jerusalém, o nome de Deus não foi usado, não foi pronunciado, então eu não preciso cumprir. Jesus ensina que não se deve jurar em nenhuma circunstância. A única hora em que se deve jurar, porque é um procedimento jurídico, é diante do tribunal. E lá diante do tribunal se fazia, portanto, o juramento, porque fazia parte do procedimento do tribunal. Existia também uma outra situação, que é a lei que é chamada de lei de talião. E é conhecida por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. É a lei de talião. Jesus dizia o seguinte, que isto justificava a vingança pessoal. Então, Jesus diz, não, a vingança não existe para você. Você não vai se vingar pessoalmente. Quando a regra foi posta, era um freio para toda a vingança que as pessoas faziam, porque eram ofendidos e a pessoa ia lá e matavam.
que é o que hoje está acontecendo de novo. Hoje, por qualquer coisa, as pessoas tiram a vida das outras pessoas. Ah, ele me xingou, então eu vou lá e vou matar. É o que a gente está vendo no nosso dia a dia hoje. Por isso a lei de Talião apareceu, para impedir que isso acontecesse. Então, o que acontece? Ah, eu fui ofendido. Então, olho por olho, dente por dente, mão por mão. Então, eu tenho um freio para isso. Né? Agora, Jesus vai além. Jesus vai além e me diz assim, você tem que estar pronto a sofrer perda antes de recorrer à vingança pessoal. Ah, eles estão te pedindo a roupa? Dá a capa também. Ah, eles te bateram no rosto? Dá a outra face também. Então, Jesus está trazendo algo que é muito maior do que aquilo que estava dito na lei. Jesus reconhece, portanto, a autoridade divina. Mas ele é Messias. E por ser Messias, ele está autorizado a suplementar a lei, a tirar conclusões da lei e os princípios da lei. Coisa que os fariseus faziam, mas faziam errado. Então, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Portanto, isto inclui as interpretações erradas, limitadas, que eram feitas pelos escribas. Jesus reconhece a autoridade divina na lei, mas quando ele é Messias, ele pode fazer além disso. Inclusive, desautorizar as deduções falsas, os falsos ensinos trazidos pelos fariseus e pelos escribas. Jesus diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Portanto, é diferente. E ele diz que qualquer modificação na lei, ele fala um iod ou um tio. Iod é a menor letra do alfabeto hebraico. E quando eu coloco um iod num texto, muitas vezes aquela letrinha não vai fazer a menor diferença, a menor alteração, mas às vezes faz. Em grego é um tio. Era um acento usado sobre certas palavras no Antigo Testamento hebraico. Ora, estas formas, o iod e o tio, embora que elas sejam pequenas, elas podem alterar grandemente o sentido do texto. E, portanto, o contexto, né, está em jogo. O que se fala aqui são aquelas pequenas mudanças que fazem a diferença. Porque eu mudo uma vírgula aqui, porque eu faço um iod ali, porque eu ponho um tio aqui. Isso faz mudar a interpretação e era contra isso que Jesus lutava. Ele fala de justiça. O que é essa justiça? É a conduta que Deus requer. É aquela conduta que Ele pede que você tenha apenas quando a lei for encarada como uma inspiração. A lei não é um fardo, amado. A lei é uma inspiração. Ela é um modelo. Ela está aqui para nos ajudar. É por isso que ele diz justiça de um lado e vossa justiça de outro. Vossa justiça é a noção errada de justiça que os fariseus tinham. E ele fala, chama de tolo, chama de raca. Tolo, a palavra more, né? Ela era usada como equivalente a raca, em alguns casos era sinônimo um do outro. Tá? Significa bobo, significa trouxa. Né? Os rabinos ensinavam que não se deve matar. Jesus ensinava que não se deve ficar com raiva. Os rabinos ensinam que raca é uma expressão ofensiva. Jesus ensina que não se deve nem chamar alguém de bobo. More, pode ser uma interpretação, uma transliteração da palavra morer, que significa aquele que persiste em rebeldia contra Deus. Ou um apóstata. É assim que fala em Jeremias, é assim que Salmos apresenta. Portanto, quando ele fala de raca,
significa um tolo inútil. E more significa um miserável. O que Jesus está ensinando para nós aqui? Que o homem que diz ao seu irmão que está condenado ao inferno, ele mesmo está em perigo de ir para o inferno. Portanto, a conduta é mais importante do que o culto formal, que era o que os fariseus faziam, mas eles não se comportavam corretamente. A vida limitada, depois ele começa agora a falar, se você peca, se o teu olho peca, arranca fora. Se tua mão peca, arranca fora. É melhor você ir com uma vida limitada, mas sadia moralmente, do que uma vida com braços, pernas, olhos, boca, etc., e totalmente depravada, moralmente questionável. Quando Jesus fala de olho aqui, é o meio pelo qual a tentação chega, quando nós vemos as coisas e somos tentados. A mão, quando ele fala de mão, é o instrumento pelo qual o pecado é cometido. Amado, Jesus fala que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Você não precisa de outra coisa. O cristão não é para se vingar de um irmão. Antes, ele deve fazer exatamente o contrário. Portanto, Jesus diz, sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. Não perfeito no sentido daquela doutrina do perfeccionismo, tudo tem que... porque nós nunca poderemos chegar à perfeição de Deus. O próprio Jesus ensina isso para nós, né? Ele diz uma parábola que diz assim, depois de tudo feito quanto for possível, ainda assim serão servos inúteis. Está lá em Lucas 17, por ter feito apenas o seu dever. Mas nós temos que imitar a perfeição de Deus, imitar a perfeição de Jesus. Nós somos ensinados por Jesus a mostrar gentileza, misericórdia, um para com o outro, tal como o Pai que não fez exceção para com ninguém. Amém, amados? No próximo vídeo, nós continuamos com o Sermão do Monte.